trazer benefícios para a nossa instituição. Muito bem, nós estamos hoje aqui iniciando o primeiro de uma série de 3 debates, tá? Não vou entrar em detalhes. Semana que vem teremos na terça-feira, dia 17, e encerrando no dia 20, sexta-feira. Antes de chamar aqui, trazer benefícios para a nossa instituição, os personagens principais desta noite, queria avisar muito bem, aos presentes que nós estamos hoje aqui transmitido online pelos nossos iniciando o primeiro de uma série de 3 debates, tá? Não vou entrar em detalhes. Semana que vem teremos na terça-feira, dia 17, e encerrando no dia 20, sexta-feira. Muito bem. Então, para iniciar, antes de já com algum chamar aqui as personagens principais desta noite, queria avisar aos presentes que este nosso evento está sendo transmitido online pelos nossos colegas da EAD, da faculdade de EAD. Então, quem tiver oportunidade pode acompanhar pela internet essa transmissão, tá? Muito bem. Então, para iniciar os trabalhos, já com algum pequeno atraso, eu gostaria de convidar os nossos colegas candidatos que tomassem o seu assento, iniciando com a professora Liane. Por favor, professora Liane. Aqui, professor. Convido agora o professor João Carlos, por favor. Muito bem. Eu não pretendo aqui repetir todas as normas do debate, mas vou só lembrar os pontos mais importantes. Tá? Nós vamos ter um primeiro bloco em que cada candidato vai ter um tempo para sua apresentação. Depois, um segundo bloco em que os candidatos farão perguntas entre si. E um terceiro e um quarto blocos em que os candidatos vão responder perguntas da comunidade. Para as perguntas da comunidade. Muito bem. Eu não pretendo aqui repetir todas as normas do debate, mas vou só lembrar os pontos mais importantes. Tá? Nós vamos ter um primeiro bloco em que cada candidato vai ter um tempo para sua apresentação. Depois, um segundo bloco em que os candidatos farão perguntas entre si. E um terceiro e um quarto blocos em que os candidatos vão responder perguntas da comunidade. Importante, para as perguntas da comunidade, cada pessoa que interessada em fazer pergunta vai preencher uma fichinha que estará sendo distribuída aqui, somente colocando o nome, o curso ou a unidade onde trabalha e o segmento, se é docente, discente ou técnico. Não é para colocar a pergunta na fichinha. Depois nós vamos sortear aqui a ficha que for sorteada, a pessoa vai vir e fazer a sua pergunta ao vivo. Tá? Importante. As pessoas vão ter a oportunidade de colocar as suas fichinhas nas caixas, vão ter as caixas rodando aí, só durante o primeiro e o segundo bloco. Quando começar o terceiro, aí nós vamos recolher as caixinhas para poder começar a fazer o sorteio das perguntas. Tá? Representantes dignos da nossa comunidade. É importante também dizer que a pessoa, ao fazer a sua pergunta, deve indicar o candidato ao qual ou a qual se dirige a sua pergunta. Tá?
Pergunta para o candidato, a candidata Sem tal. mais delongas, Bom, então, quando chegar o nós momento. podemos passar ao primeiro bloco. Muito bem. Então, Cada professora candidato Eliane, terá professor João Carlos, eu 10 minutos me sinto para a sua honrado apresentação. de estar ao lado de vocês. Né? Vamos São fazer um sorteio colegas para ver quem começa. Tem uma valorosos, moedinha. são Pode ser uma representantes dignos da nossa comunidade. E eu espero fazer aqui a melhor mediação possível, aparecendo o menos possível. Quem tem que aparecer são os candidatos, né? E sem mais delongas, então, eu acho que nós podemos passar ao primeiro bloco, né? Passo a palavra ao em professor que João Carlos para os seus 10 minutos cada candidato terá na apresentação. 10 minutos para a sua apresentação. Vamos fazer um sorteio para ver quem começa. Eu tenho uma moedinha. Pode ser a moedinha? Boa noite. No caso, o coroa ganhou o professor João Carlos. Acadêmicas e acadêmicos. Então, passo a palavra ao professor João Carlos para os seus 10 minutos técnicos de e técnicas, apresentação. Professoras, professores, convidados. Cumprimento também o mediador deste debate, o professor Paulo Simó. Cumprimento a minha vice, professora Marlene, nessa chapa. Também cumprimento a prezada candidata Eliane, professor Márcio, que é o seu vice. Bom, eu gostaria de destacar inicialmente que me apresento aqui como candidato à reitoria nesta chapa, junto a um projeto que foi construído coletivamente por um grupo de técnicos, de professores e de acadêmicos, um grupo coletivo, portanto, que ao final de um processo de várias plenárias, algumas delas com mais de 200 pessoas, apresentaram propostas que nós encampamos e que, ao final desse processo, fomos indicados para representar esse projeto, o qual teremos oportunidade de debater nesta noite. Quero destacar um pouco da minha trajetória, que penso é importante para que vocês conheçam o candidato. Inicialmente, tenho a dizer que a minha experiência no magistério no ensino fundamental foi de 11 anos. Uma experiência que me ajuda a compreender a importância da formação dos professores. Também destaco aqui a minha experiência de 20 anos no ensino universitário público. Atuei na pós-graduação, atuei na graduação, inclusive como coordenador, na pós-graduação orientando no mestrado, orientando no doutorado, tenho pesquisas e publicações. Essa experiência como docente, é importante ressaltar, é parte integrante da minha atuação enquanto acadêmico na área de história, que é a minha área de formação. Gostaria também de destacar que no interior da universidade atuei também no sindicato dos professores, no sindicato docentes, a DUF. Portanto, conheço também o debate interno das questões que envolve a nossa carreira. A minha experiência administrativa é uma experiência dos últimos 9 anos, em que eu atuei como diretor da Faculdade de Ciências Humanas, tendo sido eleito por 2 mandatos, com mais de 80% dos votos nessas eleições. Bem,
essa experiência que eu quero destacar, associada ao projeto que me referi, daí a minha indicação, me sinto, portanto, preparado e assim também esse grupo entendeu que eu estou preparado para vir a ocupar este cargo de reitor, uma função fundamental no interior da nossa universidade que dá rumo e destino à nossa instituição. Destaco agora alguns aspectos importantes do nosso projeto de trabalho. 3 eixos, não é, são importantes dentro da nossa proposta e eles balizam o nosso projeto. O primeiro eixo é a da excelência acadêmica. Destaco nesse sentido que propomos a expansão da universidade com qualidade e como uma estratégia permanente da nossa instituição. Destaco também nesse eixo o compromisso de capacitar e qualificar nossos docentes, técnicas, importante, portanto, para que a gente tenha uma qualidade de ensino cada vez melhor. Destaco também que temos como propósito, nesse processo, consolidar os cursos de graduação para que todos atinjam a nota 5 e para que todos os nossos programas de pós-graduação também tenham as suas notas elevadas. Essas são estratégias permanentes que nós propomos. Um segundo eixo é o da democracia e qualidade na gestão universitária. Trata-se de um compromisso básico da nossa chapa. Destacamos nesse sentido a cultura que nós temos na nossa instituição da participação democrática e destaco nesse sentido a paridade, porque nem todas as instituições têm esse processo democrático que a gente vivencia aqui. Então, a paridade e a participação da comunidade universitária, do interior da universidade, dos seus colegiados, é um compromisso que eu assumo aqui com vocês, de mantê-lo e avançarmos no aprofundamento dessa participação. Também destaco nesse eixo ainda as melhorias de condições ambientais de trabalho e de estudo de todos os nossos servidores. O nosso terceiro eixo é o compromisso social. É uma dimensão que perpassa vários compromissos ao mesmo tempo. Democratização do acesso, inclusão e permanência dos estudantes. Nesse campo também destacamos a valorização das pessoas, a ampliação e melhoria das condições no hospital universitário, o nosso hospital escola. Tivemos a oportunidade de visitar o hospital e de conhecer a complexidade que é o hospital. E queremos cada vez mais integrá-lo à nossa universidade. Esses 3 eixos compõem, portanto, o nosso campo de trabalho. E eu quero aqui, então, dizer a todos que estou muito feliz por esse momento, por participar deste debate aqui na UFGD, por ter a oportunidade de expor as nossas propostas, de contribuir com esse processo democrático em nossa instituição. Então, manifesto, finalmente, um orgulho muito grande e uma identidade muito grande com a nossa instituição. A UFGD faz parte fundamental da minha vida e da minha vida acadêmica. É com orgulho que eu pertenço a essa universidade em função
do trabalho de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor João Carlos. E, na sequência, então, passo para o professor Leandro Pinheiro. Boa noite, pessoal. É um prazer ver esse auditório lotado, desse jeito, unidos. Uma honra participar desse momento da universidade. Muito prazeroso saber que vocês estão discutindo os rumos da universidade. Bom, esse bloco é para a gente se apresentar, para vocês nos conhecerem. Vou contar um pouco de mim e da minha trajetória. Bom, eu nasci em Santos, na Melia Nicolai, como todos sabem. Nasci em Santos, mas por coincidência, meus pais moravam em Dourados e só fui criada em Dourados, só fui nascer em Santos, fui criada em Dourados. De Dourados fui para Campo Grande, no sul da Inocência, de Carteirinha. Depois do segundo grau, fui para o Rio Grande do Sul, estudar geologia. Estudei na Unicinos, uma faculdade particular. E desde o primeiro semestre precisei de crédito ativo e de uma bolsa de iniciação científica, que foi o grande curso. Depois do curso, consegui outra bolsa estadual para fazer pesquisa. Entrei no mestrado na Unicinos, novamente, com bolsa do CNPq. Depois do mestrado, fiz uma bolsa de semestre do governo do estado também. E doutorado, bolsa da CAPES. E no doutorado eu tive a oportunidade de fazer um doutorado por tutela com a França. Então eu tenho esses dois diplomas, de doutorado no Brasil e doutorado na França. Depois disso, veio a falecer o meu esposo, eu casei no Rio Grande do Sul, meu esposo faleceu e eu voltei definitivamente para o Mato Grosso do Sul. Assim que eu voltei, comecei a dar aula na UCBB, no curso de Biologia, de Engenharia Ambiental e Sanitária, e já comecei a trabalhar no Museu das Culturas Dom Bosco, onde eu era curadora da Geologia e de Paleontologia. Depois que eu saí da UFGD, da UCBB, eu montei um restaurante de comida libanesa, o qual eu fechei para vir para a UFGD em 2008, em julho de 2008. Logo que eu cheguei na UFGD, eu já fui coordenadora do curso de Gestão Ambiental durante 3 anos, o primeiro ano da PEMBRA e os 2 últimos anos depois da curso da PEMBRA. Quando acabou, eu saí da coordenação, eu me candidatei à direção da faculdade, da FCBA, da Faculdade de Ciências Biológicas e Biológicas, por acreditar que podia fazer mais pela universidade. E para realizar também 2 sonhos que eu tenho até hoje. Um é o curso de Geologia, sendo implantado no UFGD, e o outro o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Pantanal, que eu implantei. O curso de Geologia está no plano de expansão da universidade e o IPATEC está em vias de ser efetivado. Por que sou candidata? Principalmente para concretizar sonhos, aspirações e muitos anseios de uma gama enorme de pessoas no UFGD. Nessa minha trajetória de coordenador de curso e de direção, eu fiz muitas propostas, consegui idealizar, sonhar com várias coisas. E é muito difícil conseguir realizar essas propostas. E o movimento Universidade Livre me acolheu, pelo menos, para discutir essas propostas, para debater essas propostas, para decidir viabilidade. Então, dentro desse movimento Universidade Livre, e eu me senti acolhida, ouvida. E isso culminou em parceria com o professor Márcio. Nós pusemos o nosso nome
disposição do movimento para se candidatar a reitor aí em Brasília. Essa experiência que eu tenho dentro da FGV é fruto de muito afim, muito trabalho. Eu vivo a universidade a maior parte do meu tempo. Eu acho que a universidade pode ser mais. E é por isso que eu me candidatei a ser reitor. O programa da FGV chama 2. É um programa que foi muito discutido, muito pensado desde a greve de 2012. O movimento universitário está discutindo os programas da universidade. E culminou nesse nosso programa que nós estamos apresentando agora para vocês. Uma gestão pública de qualidade é fundamental para a universidade crescer. A gestão pública com mais planejamento mais eficaz. Reitoria de portas abertas. Para a proposta que a gente tem de ficar a reitoria fora do contexto de toda a universidade. Fica separada, fica isolada. Não. Nossa gestão será de reitoria de portas abertas. Popularizar o acesso à reitoria. As pessoas valorizadas. Valorizar o ser humano que está aqui na universidade. Na UNA, na unidade 2, como na FADI, como na unidade 1. Saber das potencialidades deles, onde pode ser aplicado isso. A universidade deveria ser gerenciada com o potencial de trabalho que nós temos dentro da universidade. Flexibilização da jornada de trabalho. Esse é um ponto que os técnicos estão solicitando há vários anos. É necessário fazer um estudo em cada unidade acadêmica, em cada setor da universidade, para saber como isso pode ser feito. É fundamental isso. A partir disso, a gente saber se tem ou não a implantação da flexibilização da jornada de trabalho. Prefeitura do campus é outro ponto fundamental na parte do planejamento, a manutenção do nosso. Fundamental porque a deteriorização da nossa infraestrutura é muito grande. É muito grande, então essa prefeitura é fundamental. A nova COIN, bastante crucial na nossa proposta. O meio ambiente, que é um compromisso de todos. Pesquisa, inovação e empresa junto. É fundamental as empresas juntas para a formação dos nossos alunos. Nós vamos trabalhar muito com isso. A excelência no ensino, política permanente de excelência no ensino. Extensão universitária, a UFGD em ação. Comunicação democrática. Rádio, TV e web, sem sintonia com a comunidade. Acesso à permanência estudantil. A universidade é feita de gente que constrói essa UFGD. Esporte e cultura, o UFGD valorizando isso. Essas são algumas das linhas básicas do nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui participando desse momento tão importante dentro dessa nossa universidade. Muito obrigada. Então, como o nosso tempo
já com a FGD Livre nasceu com uma proposta diferente do novo modelo. Impresso nesses 10 anos de universidade, nós temos uma proposta que vai além. Não fica presa a este modelo, mas quer uma cara nova para a universidade. Um novo modelo, uma nova gestão, tudo isso que estou dizendo está no nosso programa, que nós vamos discutir esta noite. Nós não queremos antigos conceitos, nós não queremos antigas provocações, nós não queremos comportamentos previsíveis. Queremos caixinhas carregadas de modelos postos e futuros. Nós queremos, sim, uma proposta diferente de universidade. E eu penso que a UFG Livre representa uma parcela importante de integrantes que compõem a UFG Livre, que estão insatisfeitos com a forma de gestão que está aí há 10 anos e que não têm a chance de se manifestarem ideologicamente, intelectualmente e até mesmo de expressar suas próprias capacidades dentro da nossa universidade. Isso eu, o Márcio, e todos que estão aqui apoiam a UFG Livre, colocam seus nomes à disposição da comunidade. Então vejo, sim, um novo momento, um momento de brilho, de resgate do valor da nossa gente, que ajudar a UFGD a chegar onde chegou. E eu, Caju, pergunto a você, o que você tem a dizer a essas pessoas que estão aí? O que sua proposta tem de novo para a UFGD? Boa noite, professora Eliane e demais colegas. Eu quero destacar aqui que a minha participação na UFGD vem há muito tempo, inclusive no processo de criação desta universidade. E nesse sentido, nós tivemos sempre ampla participação nos debates. Para vocês terem ideia, as comissões que elaboraram o projeto da UFGD teve participação de todos os setores, de todos os segmentos. E assim, professora Eliane, na sequência, nós tivemos a política e cultura dentro da universidade, primeiro, de estabelecer a paridade como um processo de escolha dos seus dirigentes e em todos os níveis, coordenações de curso, direção de faculdade, sempre existiu na nossa universidade, e esse é o nosso compromisso, a participação de todos os segmentos. Nós temos, portanto, uma cultura de participação e a nossa proposta é exatamente aprofundar, como a gente disse no nosso programa, que os colegiados tenham também a paridade, que os nossos acadêmicos tenham cada vez mais uma participação efetiva. Esse é o nosso incentivo, que os nossos técnicos e técnicas tenham também essa participação. Os destinos da nossa universidade, por exemplo, no nosso PDI, né, ele é elaborado a partir de todos os setores da nossa universidade. É assim que nós queremos administrar, né, se formos indicados, tanto a professora Marlene quanto eu. Então, é dessa participação e dessa cultura que nós estamos nos apresentando como candidatos. É nesse processo que esta universidade tem, por 7 anos consecutivos, indicada como a melhor universidade do Mato Grosso do Sul. Então, não é à toa que esta universidade, né, galgou esse reconhecimento. É importante, portanto, né, e a nossa gestão se propõe a isso, né, dar sim continuidade a um processo que para nós tem sido muito importante no interior da nossa instituição. Todos, portanto, têm o seu espaço de participação. Aliás, a nossa universidade tem oferecido essa oportunidade e nós temos inúmeros cursos, né, que foram criados nesses 10 anos, a pós-graduação, as empresas júniores,
Então temos inúmeras experiências, há incubadoras, né? Temos inúmeras experiências que são fruto de um processo de amplo espaço de propostas, e isso eu penso que nós temos que manter. Então, o que nós temos de novo nesse processo é o aprofundamento e a percepção daquilo que é possível avançar. E isso é um aspecto importante da nossa instituição. Foram 10 anos de muitos avanços, mas também reconhecemos a necessidade de termos novos e respondermos a novos desafios da nossa sociedade. Porque a sociedade é dinâmica, assim como a nossa universidade é dinâmica. Ao recebermos professoras e professores nos cursos novos, surgem novas propostas e novas demandas desses cursos. E nós temos, portanto, como proposta implementar esses novos cursos e os desafios que a eles estão vinculados. Muito bem. Então, devolvo agora ao professor João 2 minutos para sua pergunta e segunda. Perdão. Bom, professor, nós da FGD Livre temos como proposta nova da universidade a participação efetiva das unidades acadêmicas na elaboração da universidade. Como assim? Todo o processo de orçamento, de proposta de curso, de proposta de demandas da faculdade, por unidade acadêmica, vai vir da unidade acadêmica para nós. A demanda não vai vir da reitoria da unidade acadêmica. A demanda de necessidade de laboratório, de necessidade de contratação de professores, a necessidade de contratação de técnicos, vem da unidade acadêmica para a reitoria. Talvez seja uma maneira mais difícil de trabalhar, mas a participação de todos é fundamental no crescimento da UFG. A valorização das pessoas, a valorização das ideias. Pessoal, nós temos mais de 500 doutores na universidade, mais de 1.200 técnicos, mais de 6.000 alunos, vindos das mais diversas partes do Brasil. Nós temos que aproveitar esse potencial humano para fazer da UFGD uma potência. Nós precisamos das ideias dessas pessoas, nós temos que dar voz a essas pessoas. E é isso que nós gostaríamos de fazer. A UFGD Livre respeita as ideias das pessoas, esse crescimento que vai trazer essas pessoas colocar essas ideias para fora. Muito bem, então peço desculpas aqui pela falha, estou perdendo aqui no investimento, mas agora sim, professor, na verdade, eu a sua pergunta, A nossa chapa UFGD de todas e de todos prima por uma democratização do acesso à universidade e permanência dos estudantes no interior desta universidade para que possam se formar com qualidade. Professora Eliane, nesse sentido, qual a sua proposta de assistência e permanência estudantil? Aproveitando essa questão, o que a senhora pensa do PNAES? Uma vez que a senhora, em seu programa, afirma que considera o PNAES como um aparelho hegemônico dominante.
Gostaria que, então, que a senhora explicasse para nós a sua proposta à assistência estudantil. João, obrigada pela pergunta. A assistência estudantil, a permanência assistente estudantil, é um programa do governo federal que nós vamos manter. Né? Se pudermos, nós podemos até ampliá-lo. Né? E uma das coisas doctrinais que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil é fundamental que as pessoas que não têm condições de estudar em horários sejam assistidas por esse programa. É uma questão fundamental para o sistema que nós temos hoje de inclusão. E isso nós achamos no FGV Livre que nós temos que manter e, se possível, buscar mais recursos para esse programa. Porque o aluno, quando ele chega aqui, um dos grandes problemas também é que o aluno chega na universidade, ele vai ter que fazer um edital, vai ter que passar por esse edital da Bolsa Permanência, da Bolsa Alimentação, e também tem um período que ele não está assistindo. Isso é um grande problema. Há muitos alunos que nós temos. Né? Tem alguns alunos que até desistem dos cursos porque eles não têm como se manter os primeiros 2 meses. Então nós temos que pensar nesses alunos também. O programa de inclusão, o programa de permanência e assistência estudantil é uma coisa que nós temos que até ampliar a parte da assistência estudantil. E outra coisa que nós precisamos ampliar também é a morada estudantil. Nós temos que construir mais prédios para a morada estudantil, para essa permanência ele ser mais eficaz. Todos que chegarem aqui sem condições de ter onde morar ou mesmo de se estabelecer, nós temos que dar essas condições para os alunos. A partir do momento que a gente tem a entrada dos alunos pelo Sistema Nacional, a gente pode estar alunos de todo o Brasil. E isso, a pessoa que chega aqui sem condições, os que vêm da escola pública, eles chegam aqui sem condições, nós temos que dar condições para eles estudarem sim. E outra coisa que é fundamental para o aluno ficar na universidade é ele se sentir amparado. Ele entra no curso, às vezes não tem condições de acompanhar aquele curso, nós temos que dar condições de estudar, conseguir se envolver no curso, conseguir se formar e chegar a concluir o curso. O número de evasão dos nossos cursos é enorme, certo? Eu sei que é muito grande. Eu não tenho esses dados porque eu solicitei, mas não passaram para mim. Mas eu sei, como diretora, que o número de evasão dos nossos cursos está cada vez maior. Nós precisamos tomar uma atitude quanto a isso. Nós precisamos manter o nosso aluno dentro da universidade. Porque nós não estamos conseguindo que ele entre, se mantenha no curso estudando e se forme. Esse período que ele está dentro da universidade, nós temos que fazer alguma coisa para aprimorar o conhecimento dele. Temos de estudar. Nós temos que estudar. Além de formar eles, nós temos que ensiná-lo a estudar. E isso é um dos focos da nossa gestão. Né? Como fazer o aluno ficar na universidade, não ter evasão. Todos os nossos cursos têm muita evasão. Então, os cursos que estão quase críticos para a evasão. E a gente tem que trabalhar nisso para não conseguir formar o maior número de pessoas. Aliás, os objetivos do programa Reúne é isso, formar o maior número de pessoas. Os nossos cursos de graduação só recebem dinheiro pelo aluno formado. E se nós temos esse número de evasão tão grande, nós temos que resolver, dar alguma solução para isso. Nós temos que prestar atenção nesse ponto. Então, a permanência estudantil é uma das ferramentas que nós temos de fazer o aluno fixar, ficar aqui. E outra é a gente conseguir fazer com que ele aprenda a estudar. Nós não podemos dar evasão no que nós temos hoje no FGV. Muito bem, então, professor João Carlos, 2 minutos para a sua réplica. Pois é, professora Aliane, em sua proposta, a senhora afirma que o Reúne e o PNAES, Programa Nacional de Assistência Estudantil,
considera como um aparelho hegemônico dominante e critica isso. Além disso, a senhora explicita que tem uma visão assistencialista, né? Isso significa assistencialismo. Gostaria de dizer que, pelo contrário, nós entendemos que a questão do assistencialismo é uma falsa questão. E, além disso, nós entendemos que a assistência estudantil se torna investimento. Tanto é que em seu programa não se fala de bolsas. Nós temos, por exemplo, 900 bolsas destinadas só à alimentação, por exemplo, dos nossos estudantes. Nós temos um orçamento em torno de 7 milhões e 900 mil vinculados a todas as diversas bolsas na nossa instituição. E nós pretendemos ampliar esses programas. Então, nesse sentido, a moradia que hoje nós temos, que equivale a 96 vagas, pretendemos chegar a 400 vagas na moradia estudantil. Porque entendemos que para esses acadêmicos, essas bolsas são importantes para mudar a história, inclusive, de suas famílias, né? Então, no seu programa isso não está explícito. Uma das únicas bolsas que está lá é a Bolsa Trabalho, né? Mas as demais nem sequer são mencionadas. A nossa proposta é a de manter, né, essas bolsas que a gente já tem, que são várias, e ampliá-las, porque nós entendemos a importância desses recursos para a permanência dos nossos acadêmicos no interior da nossa instituição. Portanto, é uma política forte de respeito para com os nossos acadêmicos. Considerando que o país sinaliza um processo de recessão e diminuição de repasses orçamentários para as universidades, já é uma realidade em algumas universidades federais, muitas universidades federais já se manifestaram quanto a isso. A UFGD não fez nenhuma sinalização nesse sentido. Todos sabem que as maiores universidades do país não vivem apenas de recursos públicos, mas sim também com parcerias com a iniciativa privada. Isso na UFGD nunca foi costume, visto que praticamente não possuímos convênios desse tipo. O debate da privatização não passa pelas propostas, não passa pelas propostas da UFGD Livre, mas propomos, além de buscar os entes públicos e os orçamentos públicos disponíveis, também buscaremos pelos entes privados auxiliar e implementar projetos de pesquisa e extensão e, consequentemente, melhorar o ensino, a oferta de bolsas, a estrutura física da universidade, os equipamentos, a geração de tecnologia e incentivo às empresas júniores, entre outros. Como candidato, o que você tem de proposta para manter o crescimento da UFGD em termos de recursos escassos? Bom, em primeiro lugar, há momentos em que nós temos uma dificuldade econômica, o que não significa uma catástrofe, né? Então, muitas vezes nós temos que adequar o planejamento e priorizar as nossas obras. Agora, nós da chapa UFGD de todas e de todos buscaremos os recursos necessários para cumprir um programa de trabalho que a universidade tem realizado nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, foi o plano de expansão que nós nos antecipamos a outras universidades que possibilitou que nós tivéssemos a ampliação dos nossos cursos. Também é importante destacar que nós não abrimos mão
da autonomia da nossa universidade. É importante também que, ao a senhora expressar a questão do mercado, me parece que buscar recursos fortemente no mercado poderia, e é esse o risco que nós corremos, colocar a nossa autonomia, né, na agenda do mercado. Então, nós temos preocupação e parcerias com o mercado, isso nós temos já no nosso projeto. Nós vamos buscar recursos para desenvolver projetos em conjunto, mas é necessário que esta agenda seja exatamente pautada pela universidade. E nisso tem uma diferença entre as nossas propostas. Mais uma vez, além daquela política em relação aos estudantes considerada assistencialista, agora vem a proposta de aprofundar a questão do mercado no interior da universidade. Isso fica claro em muitos pontos do seu programa, né? E nós temos uma gestão preocupada exatamente com o ensino público, e nós temos que cobrar sim do Estado a responsabilidade pelo ensino e pelas verbas no interior da universidade. Portanto, inclusive apoiamos os sindicatos nas suas lutas em relação a isso. Por quê? Porque a universidade pública tem que ser custeada pelo Estado. Agora, nós temos desafios no século XXI. Temos a relação da universidade com o mercado. Essa relação, nós não nos furtamos a ela, mas é uma relação planejada, é uma relação em que a agenda das pesquisas está na universidade. As demandas estão relacionadas à universidade. Então, esse modelo de gestão que se volta simplesmente para o mercado, para desresponsabilizar o Estado da sua obrigação, e por isso a gente sempre defende que a universidade tenha um ensino público e gratuito. É esse o nosso projeto. Isso é importante destacar aqui. A relação que eu mencionei, dos desafios, né, da universidade em relação ao mercado, ele deve ser feito, né, com critérios que nós temos que estudar e debater. É importante que a universidade ajude a dar respostas aos anseios da nossa sociedade. E é por isso que a universidade existe. Mas é importante também ressaltar que esse papel que a universidade tem a cumprir é um papel também crítico em relação às demandas da sociedade. E isso é uma proposta que nos diferencia. Há mais aspectos do seu projeto que sempre faz referência ao mercado, né? E isso nos preocupa bastante, porque esta instituição, ela sempre se pautou, né, como uma universidade pública, né? E é esse o patamar do qual nós partimos. E nós nos propomos, então, a buscar os recursos necessários para que a universidade cumpra o seu papel. E o meu ingresso, né, no debate e na proposta de criação dessa universidade foi exatamente em função disso, de uma universidade que atuasse como uma universidade pública. Agora sim, a professora, passo então a professora Eliane para a sua réplica. Professor João, no momento eu falei, nós não apoiamos a universidade pública, ensino gratuito. O que eu estou falando é o investimento, as parcerias públicos-privadas, PPPs. O que é
isso. A universidade, em parceria com uma empresa, a empresa investe na construção do laboratório para fazer análises, sendo que os professores podem fazer pesquisa, os alunos usufruírem daquela estrutura em troca de serviços. Nós, como sociedade, como o FGD, como universidade pública, nós temos uma relação, nós temos um dever de nos relacionar com a sociedade. A sociedade de Dourados vê o FGD como se tivesse uma retoma. Ela não se relaciona com a sociedade. E essa é uma maneira da gente se relacionar com a sociedade. Né? É fundamental o nosso relacionamento com a sociedade, porque quando a implantação da FGD, se formou o FMS com o FGD, a sociedade apoiou todo mundo para ser implantada essa universidade. Nós precisamos dar um retorno para essa sociedade. E uma delas é esse tipo de parceria. Nós temos o FSCar, nós temos o Unicamp, a USP, são grandes universidades do Brasil. Como eles conseguiram isso? Só esperando o dinheiro vindo do governo federal? Nós não podemos esperar só isso. Nós precisamos mais. A FGD quer mais que isso. E o FGD Livre vai junto procurar esse tipo de parcerias para que nossos alunos tenham uma ótima formação. Muito bem, então agora passo ao professor João Carlos para a sua segunda e última pergunta desse bloco de questionários. Professora Liane, a sua proposta traz como referência de atuação administrativa a gestão por resultados, por metas e indicadores de desempenho. Como pretende colocar em prática esse modelo de gestão na UFGD? Obrigada pela pergunta, professor. Como colocar esse modelo em prática na UFGD? Nós temos como princípio a nossa chapa que as pessoas que nós temos aqui, que são os técnicos e os professores, eles têm a especificidade de cada área. Nós somos pelo mérito. A pessoa não precisa ser querida para ser capaz de desenvolver aquele serviço. Então, essa gestão de metas, você tem que resolver esse problema. Você tem essa meta durante tantos meses. Vamos avaliar se você fez. Se não fez, quais foram os problemas? Como nós podemos solucionar isso? Nós temos quase todas as áreas, se não temos todas as áreas de conhecimento da universidade. Nós temos técnicos capacitados para desenvolver todas as demandas que a universidade tem. Então, não ter um chefe, ele ser de olho verde, de cabelo loiro ou alguma coisa. Não. Tem que ser capaz de desenvolver as atividades daquele cargo. Isso que faz uma universidade eficaz. É isso que com isso nós vamos conseguir sistematizar o planejamento, ter um planejamento eficaz na universidade, ter um planejamento de construir um bloco de laboratórios e quando ele for inaugurado, funcionar. Só isso que nós podemos. Quando a gente inaugurar um bloco de sala de aula, ter todas as condições para os alunos ter aula. Assim, por essa gestão de mérito, como o senhor falou, gestão de metas, tenho uma absoluta certeza que nós vamos conseguir fazer que essa universidade desponte no Mato Grosso do Sul. Que nós sejamos a melhor de todo o Centro-Oeste, comparada com o UNB. Nós estamos construindo uma história. O que nós queremos é uma mudança na gestão. A gestão do jeito que está vindo não está dando certo. Nós estamos procurando uma mudança, uma nova visão da universidade.
participam. É fundamental a participação de todos, as ideias das pessoas. Muitos problemas que nós temos hoje na universidade, uma ideia simples, um aluno, um técnico, um professor poderia ser resolvido. E hoje não é resolvido, porque não é ouvido. Está lá no campo, quer jogar lá. Não entende nada disso. Não pode ser assim. As pessoas têm que ser ouvidas. Nós temos que ter meios de comunicação diretos. A gente vai conseguir fazer dessa universidade uma potência. Obrigado, professora. Professor João. Aqui existe então mais uma diferença, tá? A gestão gerencial e a gestão societal. A gerencial importa soluções de mercado para o setor público. É essa a forma. A societal constrói o processo de gestão junto à comunidade. E é assim que a gente tem feito e é assim que a gente pretende realizar uma gestão com projetos e processos em que cada setor participa do coletivo e tenha condições de formular e conhecer os processos, e o objetivo é a realização e solução dos problemas. Então, essa é uma distinção. Os nossos procedimentos, né, é de avançar cada vez mais nesses processos. Agora, a senhora, por exemplo, não explica, e se não cumprir metas, né, qual vai ser a penalidade? Né? Porque isso é interessante, porque a gestão por processos leva em consideração o coletivo. Né? A proposta, então, da candidata, pautada nos preceitos de empresa privada. Então, mais uma vez, a candidata no seu projeto diz que não tem ideologia. Olha aí, durante todo momento, ela apresenta qual é a ideologia dela. Né? O mercado, o neoliberalismo, é isso que está permeando a sua proposta. Não tem nenhuma ideologia, é a afirmação que ela faz no programa. Mas, na verdade, se você olhar, a cada passo o programa sinaliza, né, para o mercado, para a empresa privada, para os procedimentos de empresa privada. E é isso que a sua gestão propõe. Pessoal, vamos continuar. Muito obrigado por enquanto, professor João, professora Liane. Obrigado. Intervalo depois do próximo bloco. Agora, vamos dar início, então, sem demora, ao terceiro bloco. Peço aqui aos nossos colegas, vamos começar então a sortear as questões, começando, pode colocar aqui, ó. Nós vamos começar com a discentes. Começa com discentes. Bem, vamos começar. Eu vou pegar sem olhar. Vou pegar sem olhar. Vinícius M. Lopes, por favor, queira vir fazer sua pergunta. Procure o microfone. Vinícius M. Lopes. Se não estiver, vou chamar outro.
Está vindo? Está ou não está? Vou chamar outro. Lucas Luiz de Faria. Está? Lucas, você tem 2 minutos para a sua pergunta, por favor. Gostaria de cumprimentar a mesa na figura da candidata Liane, na figura do candidato João e na figura do dirigente da mesa, do professor dirigente da mesa. Gostaria de saber em relação à suspensão de gastos pelo governo federal, quais seriam as prioridades de cortes da gestão, tendo em vista que a assistência estudantil, e enfatizando, é essencial na construção de uma universidade plural, democrática e diversa, porque só quem depende das bolsas da assistência estudantil sabe a importância que ela tem e que quando atrasa um dia já é um desespero para quem tem ela como única fonte de renda. E tendo em vista, além disso, que nesse início de ano a gente depende da assistência estudantil, foi receber a bolsa de janeiro apenas no mês de março, colocando em jogo dívidas de aluguéis e uma alimentação restrita. Além de que só tem excelência acadêmica